Minha vida inteira desmoronou numa terça-feira de outubro, às 3 da tarde, quando voltei mais cedo da casa da Dona Carmen. Tinha terminado de ajustar a barra do vestido dela, e pensei em aproveitar para fazer aquele doce de leite que o Carlos tanto gostava. Aos 67 anos, ainda tinha energia para cuidar da casa e da minha máquina de costura, que me dava uns trocados extras todo mês. Nunca pensei que ia presenciar uma cena que mudaria tudo. Entrei pela porta da cozinha, como sempre fazia, e congelei. Ali, encostados no balcão onde eu preparava o café todas as manhãs, estavam Carlos e Valdirene. Meu marido, de 42 anos de casamento, tinha os braços em volta da minha irmã mais nova, sussurrando algo no ouvido dela. Meu coração parou por um segundo. Senti as pernas fraquejarem, mas consegui me esconder atrás da cortina da despensa. Já conseguiu acesso à conta dela? Ouvi Valdirene perguntar, sua voz baixa mais clara. Sim, amor, são mais de 400 mil reais na poupança. Décadas de trabalho da coitada, Carlos respondeu, acariciando o cabelo da minha irmã. Só precisamos esperar mais um pouco para ela assinar a transferência da casa. Valdirene riu baixinho. Ela confia tanto em mim. Ainda ontem me perguntou se eu precisava de dinheiro para comprar remédio, por isso que funcionou tão bem, né? Você morando aqui, fazendo a irmã querida, enquanto eu fazia o papel do marido dedicado. Carlos beijou sua testa. Só mais algumas semanas e poderemos sumir daqui. Minhas pernas cederam. Precisei me apoiar na parede para não cair. Não podia ser real. Valdirene, minha irmã caçula, que eu abriguei quando ficou sem casa há 3 anos. Carlos, o homem que dividia minha cama há mais de 4 décadas. Os dois, juntos, planejando roubar tudo que eu tinha guardado durante uma vida inteira de trabalho. Ela suspeita de alguma coisa? Perguntou Valdirene. Aquela velha ingênua? Jamais. Ontem mesmo ela me perguntou se eu queria que ela costurasse uma camisa nova para mim. Carlos gargalhou. Coitada, ainda acha que somos um casal feliz. Senti meu estômago revirar. Como eu havia sido cega. Como não percebi que o homem que dormia ao meu lado todas as noites estava tramando contra mim? E pior, como não vi que minha própria irmã, que eu tratava como filha, estava envolvida? Preciso ir embora antes que ela chegue, disse Valdirene, ajeitando os cabelos. Vai para onde? Vou ao banco de novo. Preciso ver se consigo mais informações sobre os investimentos dela. Você sabia que ela tem uns títulos guardados? Meu sangue gelou. Os títulos que eu havia comprado, aos poucos, economizando centavo. Porcent era minha reserva de emergência, o dinheiro que me daria segurança na velhice. Eles sabiam de tudo. Esperei eles saírem da cozinha. Valdirene saiu pela porta dos fundos, como sempre fazia, para não parecer que passava tempo demais. Na casa, Carlos foi para a sala, provavelmente para assistir televisão, e fingi que era um marido normal. Fui para o meu quarto, fechei a porta e sentei na cama. Minha mente rodava. Quanto tempo isso estava acontecendo? Comecei a lembrar de pequenas coisas que agora faziam sentido. Como Carlos sempre sabia onde eu guardava os documentos importantes. Como Valdirene sempre perguntava sobre minhas economias. Sempre com aquele interesse que eu achava que era carinho de irmã. Como os dois saíam juntos para resolver coisas no banco, sem nunca me explicar direito. O que faziam? Peguei minha bolsa e verifiquei a carteira. Meu cartão do banco estava lá. Mas agora eu me perguntava, será que Carlos havia feito uma cópia? Será que já tinham mexido na minha conta? Aquela noite foi a mais longa da minha vida. Fingi que estava tudo normal. Fiz o jantar, como sempre. Servi Carlos com um sorriso, como sempre. Perguntei sobre seu dia, como sempre. Mas por dentro, eu estava despedaçada. Quando ele foi tomar banho, corri para o telefone e liguei para o banco. Meu saldo estava normal, mas isso não me tranquilizou. Se eles tinham acesso à minha conta, podiam ter mexido, e eu nem sabia. Valdirene apareceu na hora do jantar, como sempre fazia. Sentou-se à mesa e conversou normalmente, perguntando sobre meu dia, reclamando do calor. Eu observava cada gesto dela, cada palavra, procurando sinais do que havia descoberto mais cedo. Noêmia, você está bem? Parece meio quieta hoje, disse ela, fingindo preocupação. Estou sim, irmã. Só um pouco cansada,
respondi, forçando um sorriso. Carlos concordou. Amor, você tem trabalhado muito. Talvez seja hora de pensar em diminuir as costuras, não acha? Agora, eu entendia. Eles queriam que eu parasse de trabalhar, que ficasse mais dependente deles, talvez para ter mais tempo para executar seus planos. Após o jantar, Valdirene se despediu e foi para seu quartinho nos fundos. Carlos ficou na sala, assistindo televisão. Eu me recolhi cedo, alegando dor de cabeça. Deitada na cama, ouvi Carlos entrando no quarto. Ele se deitou ao meu lado, como fazia todas as noites há décadas. Seu braço se apoiou no meu ombro, num gesto que antes me dava segurança e agora me causava nojo. Boa noite, amor. Ele sussurrou. Boa noite, respondi, tentando manter a voz firme. Como eu ia conseguir dormir ao lado do homem que estava planejando me roubar? Como ia conseguir fingir que não sabia de nada? Mas eu sabia que precisava ser forte, precisava pensar, planejar, não podia deixar que descobrissem que eu sabia da verdade. Quando Carlos começou a roncar, levantei devagar e fui até o banheiro. Olhei no espelho e vi uma mulher de 67 anos, com cabelos grisalhos e rugas ao redor dos olhos. Uma Mulherkey havia trabalhado a vida inteira, que havia sido fiel ao marido, que havia cuidado da irmã mais nova. E agora descobria que tudo era mentira. Voltei para a cama e fiquei acordada até amanhecer, planejando meus próximos passos. Eles achavam que eu era uma velha ingênua, mas estavam enganados. Eu havia sobrevivido há muito na vida para me deixar derrubar por 2 traidores. Na manhã seguinte, acordei antes de Carlos e fui fazer o café. Quando ouvi Valdirene chegando da rua, simulei que estava distraída, preparando o café da manhã. Ela entrou sorrindo, como sempre. Bom dia, irmã. Que cheiro bom de café. Bom dia, Valdirene. Dormiu bem, sim. Obrigada. Você sabe como ir. Sou grata por ter esse cantinho para ficar. Grata? Ela falava em gratidão enquanto planejava me roubar. Senti uma raiva crescendo dentro de mim, mas mantive o sorriso. Carlos desceu para o café, beijou minha testa e sentou-se à mesa. A cena perfeita da família unida. Se eu não soubesse da verdade, até acharia comovente. Noêmia, estava pensando, disse Carlos, passando manteiga no pão. Talvez seja a hora de organizarmos melhor nossos documentos. Você sabe onde estão todas as escrituras da casa? Meu sangue ferveu. Ele estava começando a acelerar os planos, mas respondi com tranquilidade. Claro, amor. Estão todos guardados no armário do quarto. Que bom. Podemos dar uma olhada depois? É importante manter tudo organizado. Valdirene concordou. É mesmo, Noêmia. Essas coisas são importantes. Ainda mais na nossa idade, como se ela fosse velha também. Valdirene tinha 61 anos, 6 anos mais nova que eu. Sempre foi a mais esperta da família, a que conseguia convencer todo mundo de qualquer coisa. Agora, eu entendia por quê. Terminei o café em silêncio, observando os dois. Eles conversavam, naturalmente, como se não tivessem se abraçado na minha cozinha no dia anterior, como se não tivessem planejando destruir minha vida. Quando Carlos saiu para trabalhar, se é que realmente ia trabalhar, e Valdirene foi para o quintal. Peguei minha bolsa e saí de casa. Precisava ir ao banco. Precisava descobrir o que eles já tinham feito. Caminhei pelas ruas da cidade, sentindo o peso dos anos nos meus ombros. 42 anos de casamento. Toda uma vida dedicada a um homem que agora me traía com minha própria irmã. 3 anos abrigando Valdirene, dando a ela o que eu não tive na juventude. Segurança. Chegando ao banco, fui direto ao gerente. Expliquei que queria verificar minha conta, todos os extratos dos últimos meses. Ele me atendeu com gentileza, mas vi uma expressão estranha no seu rosto. Dona Noêmia, a senhora veio aqui na semana passada com seu esposo, não lembra? Bocas consultaram várias informações sobre suas aplicações. Meu coração afundou. Eu não havia ido ao banco na semana passada, mas Carlos sim. Provavelmente com documentos falsificados ou com informações que só eu deveria saber sem mentir. Só queria conferir algumas coisas novamente. Ele me mostrou os extratos. Estava tudo normal. Mas agora eu sabia que eles tinham acesso às minhas informações. E se tinham acesso, era questão de tempo para começarem a mexer no meu dinheiro. Saí do banco
com as pernas trêmulas. Era pior do que eu imaginava. Eles não estavam apenas planejando, já estavam executando o plano. Voltei para casa com a mente fervilhando. Precisava agir. Mas como? Se eu confrontasse os dois, eles poderiam acelerar o golpe. Se eu não fizesse nada, eles iam continuar até me deixar sem nada. Quando cheguei em casa, encontrei Valdirene mexendo nos papéis da cômoda da sala. Ela se assustou quando me viu. Você chegou. Tava só organizando esses documentos antigos aqui. Que documentos? Uns papéis velhos, receitas médicas, essas coisas. Pensei em jogar fora para deixar tudo mais organizado. Eu me aproximei, entre os papéis vi alguns documentos importantes, certidões, comprovantes de pagamento, até mesmo um caderninho onde eu anotava as encomendas de costura. Por que ela estaria mexendo nisso? Deixa que eu mesmo organizo isso depois, Valdirene. Claro. Só queria ajudar. Ela saiu da sala, mas pude ver o nervosismo em seus olhos. Peguei os papéis e levei para o meu quarto. Examinei cada um deles. O caderninho de encomendas estava aberto numa página onde eu havia praticado minha assinatura. Várias vezes. Às vezes eu fazia isso quando a caneta estava falhando. Um arrepio percorreu minha espinha. Será que Carlos havia usado aquele caderninho para aprender a falsificar minha assinatura? Será que era por isso que Valdirene estava mexendo? Ali, guardei todos os documentos no armário e tranquei a porta. Minha mente estava correndo. Eu precisava de evidências. Precisava descobrir até onde eles haviam chegado com seus planos. Naquela tarde, enquanto Carlos estava fora e Valdirene havia saído para fazer compras, revirei a casa inteira. Procurei por documentos, por qualquer coisa que pudesse me dar pistas do que eles estavam tramando. No quarto que Valdirene ocupava nos fundos, encontrei uma pasta escondida debaixo da cama. Dentro dela, cópias de todos os meus documentos, certidão de nascimento, casamento, CPF, EGE, até mesmo extratos bancários antigos que eu nem sabia que ela tinha acesso. Minhas mãos tremeram segurando aqueles papéis. Minha própria irmã havia fotografado ou xerocado todos os meus documentos pessoais. Não podia ser pra nada bom. Coloquei tudo de volta no lugar e voltei para casa. Precisava pensar em uma estratégia. Não podia deixar que eles descobrissem que eu sabia da verdade. Pelo menos não ainda. Quando Carlos chegou em casa naquela noite, estava diferente, mais carinhoso, mais atencioso. Trouxe flores, menos algo que não fazia há anos. Para minha esposa querida, disse, me beijando na testa. Agora eu entendia. Ele estava sendo gentil porque sabia que estava me enganando. Estava tentando me manter calma e confiante enquanto executava seus planos. Que gentileza, Carlos. Não precisava. Claro que precisava. Você merece todas as flores do mundo. Valdirene apareceu na hora do jantar, como sempre. Elogiou as flores, disse que Carlos era um marido maravilhoso. Os dois representavam perfeitamente seus papéis. Durante o jantar, Carlos tocou num assunto que me fez gelar. Noêmia estava pensando, talvez seja a hora de regularizarmos a documentação da casa. Você sabe, essas coisas burocráticas, Tenho um amigo advogado que pode nos ajudar. Um advogado, eles estavam trazendo um advogado para a jogada, isso significava que estavam prontos para a parte legal do golpe. Que tipo de regularização? Perguntei, tentando manter a voz calma. Coisas simples. Talvez seja melhor colocar a casa no nome dos dois, sabe? Para facilitar as coisas no futuro. Colocar a casa no nome dos dois, ou seja, dar a Carlos direito legal sobre minha propriedade. A casa que eu havia comprado com meu trabalho, que estava no meu nome há mais de 30 anos, não sei se é necessário, respondi. Claro, que é, irmã, interferiu Valdirene. É importante ter tudo organizado, ainda mais na nossa idade. Lá vinha ela de novo com essa história de idade, como se eu fosse uma velha caduca que não sabia cuidar dos próprios bens. Vamos pensar sobre isso, disse, encerrando o assunto. Mas eu sabia que não havia o que pensar. Eles estavam acelerando o golpe e eu precisava me preparar para o que estava por vir naquela noite. Quando Carlos adormeceu, levantei devagar
e fui até a cozinha. Peguei um caderninho e comecei a anotar tudo o que havia descoberto. Cada detalhe, cada conversa estranha, cada comportamento suspeito. Eu não era mais a Noemi ingênua que eles pensavam que eu era. Agora eu sabia da verdade. E ia lutar para proteger o que era meu, mas não imaginava que o pior ainda estava por vir. Na manhã seguinte, acordei determinada a descobrir mais sobre os planos deles. Fingi que estava com dor de cabeça e disse que não ia conseguir trabalhar naquele dia. Carlos pareceu satisfeito com a notícia. Você tem trabalhado demais mesmo, amor. Descanse hoje. Depois que ele saiu, fui até o quartinho de Valdirene. Ela havia saído cedo, como sempre fazia às quartas-feiras. Revirei tudo com cuidado, procurando. Foi quando encontrei algo que me fez o sangue gelar. No fundo de uma gaveta, havia um envelope com várias folhas manuscritas. Reconheci a letra imediatamente. Era minha própria caligrafia. Mas eu não me lembrava de ter escrito aquilo. Eram exercícios de assinatura, centenas deles, como se alguém estivesse treinando para imitar a minha escrita. Minhas mãos tremeram, segurando aqueles papéis. Carlos havia usado meu caderninho de encomendas para aprender a falsificar minha assinatura. Provavelmente praticava durante as tardes quando eu estava fora trabalhando. Quantas vezes ele havia assinado meu nome sem EU Saber? Guardei tudo de volta no lugar e voltei para casa. Minha mente estava em pânico. Se Carlos sabia imitar minha assinatura, ele poderia ter assinado qualquer documento. Poderia ter mexido na minha conta, ter feito empréstimos, ter vendido propriedades. Peguei o telefone e liguei para o banco novamente. Desta vez, pedi para falar com o gerente pessoalmente. Disse que era urgente. Dona Noêmia, posso ajudá-la em algo? Perguntou o senhor Roberto, que cuidava da minha conta há anos. Quarrel Saber said, alguém movimentou minha conta nos últimos meses. Qualquer coisa diferente do normal. Ele consultou o sistema, franzindo a testa. Bem, houve sim algumas movimentações, 3 saques de R$ 5.000 cada um, todos feitos com sua assinatura. Também houve uma consulta sobre empréstimos, usando sua casa como garantia. Meu mundo desmoronou. R$ 15.000 já haviam sido roubados da minha conta. E eles estavam planejando usar minha casa como garantia para empréstimos. Quando foram feitos esses saques? Nas últimas 3 semanas. Sempre com o Sr. Carlos, que apresentou uma procuração assinada pela senhora. Uma procuração que eu nunca havia assinado. Ou melhor, que Carlos havia assinado por mim, usando a caligrafia que havia aprendido através do meu caderninho. Sr. Roberto, eu nunca assinei uma procuração para meu marido. Quero bloquear minha conta imediatamente. Gerente ficou em silêncio por um momento. Dona Noêmia, isso é uma acusação muito séria. Tem certeza do que está dizendo? Tenho certeza. Minha assinatura foi falsificada. Neste caso, vou bloquear sua conta preventivamente e vamos precisar registrar um boletim de ocorrência. Senti um alívio, misturado com terror. Olivia Port, meu dinheiro estava protegido agora. Terror, porque significava que a situação era real. Meu marido realmente estava me roubando. Quando cheguei em casa, Valdirene estava na cozinha preparando o almoço. Ela me cumprimentou com um sorriso, como sempre. Como foi sua manhã? Descansou bastante? Sim, obrigada, respondi, observando cada gesto dela. Noêmia estava pensando, você não acha que seria bom ter uma conta conjunta com o Carlos? As coisas para vocês. Meu sangue ferveu. Ela estava sugerindo exatamente o que eles queriam, menos acesso total ao meu dinheiro. Por que você está pensando nisso? É que ontem conversamos sobre organização financeira. Eu fiquei pensando que seria mais prático para vocês. Conversaram sobre organização financeira. Claro, eles estavam aprimorando os planos e ela estava testando o terreno. Vou pensar sobre isso, disse, fingindo considerar a ideia. Quando Carlos chegou para o almoço, ele estava estranho, mais nervoso que o normal. Será que já havia descoberto que a conta estava bloqueada? Tudo bem, amor? Perguntei. Sim, só um dia cansativo no trabalho. Mas eu via que ele estava mentindo. Seus olhos desviavam dos meus, suas mãos tremiam ligeiramente. Algo havia acontecido. Durante o almoço, ele tentou puxar assuntos sobre dinheiro de novo. Noêmia, você se lembra de ter assinado aquela procuração que conversamos mês passado?
procuração que conversamos mês passado. Ele estava tentando me fazer acreditar que eu havia autorizado aqueles saques. Que procuração? Perguntou, fingindo confusão. Aquela para eu poder resolver algumas coisas no banco por você. Você não lembra? Valdirene concordou. Eu lembro, sim. Você assinou na mesa da cozinha. Uma manhã, eles estavam tentando me convencer de que eu havia dado autorização. Estavam plantando uma falsa memória, tentando me fazer duvidar da minha própria lucidez. Não me lembro de ter assinado nada. Responde fermamente. Carlos e Valdirene trocaram um olhar rápido, um olhar que confirmava que eles estavam tramando juntos. Talvez você tenha esquecido, amor. Às vezes a gente esquece essas coisas burocráticas, disse Carlos, tentando soar compreensivo. Eu não esqueci de nada, respondi, mais firme ainda. O clima na mesa ficou tenso. Valdirene tentou mudar de assunto, mas eu podia sentir que eles estavam preocupados. Após o almoço, Carlos saiu novamente. Disse que ia resolver algumas coisas no banco. Provavelmente descobrir por que não conseguia mais mexer na minha conta. Valdirene ficou em casa, mas estava inquieta. Ficava andando pela casa, mexendo em coisas sem necessidade. Eu a observava discretamente, vendo como ela estava nervosa. Valdirene, você tá bem? Parece preocupada. Não, estou bem. Só pensando em algumas coisas. Que coisas? Nada importante. Coisas da idade, você sabe. Lá vinha ela de novo com essa história de idade. Como se eu fosse uma velha senil que não percebia o que estava acontecendo ao meu redor. Naquela tarde, enquanto Valdirene estava no quintal, resolvi procurar mais evidências. Fui até o quarto dela novamente. Encontrei algo que me deixou ainda mais assustada. Havia uma pasta nova, que não estava lá pela manhã. Dentro dela, cópias de documentos da minha casa, escritura, IPTU, contas de luz e água, tudo que seria necessário para vender ou hipotecar a propriedade. Mas o que mais me chocou foi encontrar uma lista manuscrita com a letra de Valdirene. Na lista estavam anotados todos os meus bens, a casa, o carro, as joias, até mesmo minha. McQueen de Costa. Cada item tinha um valor estimado ao lado. Eles estavam fazendo o inventário de tudo que eu possuía. Estavam calculando quanto dinheiro conseguiriam com um golpe. No fim, ao da lista, havia uma anotação que me fez o coração parar. Após a transferência da casa, sugeri casa de repouso, mais fácil para administrar os bens, casa do repouso. Eles estavam planejando me internar em uma casa de repouso, para ter controle total sobre meus bens. Era isso que eles queriam dizer com ela. Está ficando velha demais para morar sozinha. Minha mente estava girando. A situação era muito pior do que eu imaginava. Eles não queriam apenas roubar meu dinheiro, queriam me afastar completamente, me isolar em uma instituição para poder fazer o que quisessem com minha vida. Quando Carlos voltou para casa naquela noite, estava furioso. Tentava disfarçar, mas eu percebi a irritação em seus gestos bruscos, na forma como jogou a chave. Não, mas tudo bem, amor? Perguntei, fingindo preocupação. Sim, só alguns problemas no banco. Nada que não se resolva. Problemas no banco? Ele havia descoberto que não conseguia mais mexer na minha conta. Durante o jantar, ele tentou uma nova abordagem. Não me Estava pensando, talvez seja a hora de simplificar nossas finanças. Você sabe, juntar tudo numa conta só? Por quê? Seria mais fácil para administrar, menos complicado. Valdirene concordou imediatamente. É uma boa ideia. Vocês são casados há tanto tempo. Deveria ser tudo junto mesmo. Eles estavam tentando me convencer a voluntariamente dar a eles acesso ao meu dinheiro, já que não conseguiam mais falsificar minha assinatura. Queriam que eu mesma autorizasse. Não sei se é necessário, respondi. Claro que é necessário, disse Carlos, com um tom mais firme. Somos um casal. Não deveria haver segredos entre nós. Segredos? Ele falava em segredos, enquanto me traía com minha própria irmã. Vou pensar sobre isso, disse, tentando encerrar o assunto. Mas Carlos não desistiu. Não há o que pensar, Noêmia. Já estamos velhos demais para essas complicações. Você confia em mim, não confia? A pergunta era uma armadilha. Se eu dissesse que não confiava,
Eles saberiam que eu suspeitava de algo. Se eu dissesse que confiava, eles pressionariam para eu autorizar o acesso. Claro que confio, mente, mas essas coisas são importantes. Preciso pensar com calma. Carlos bateu o punho na mesa, me fazendo pular de susto. Caramba, Noêmia, 42 anos de casamento, e você ainda não confia em mim? Era a primeira vez que ele demonstrava irritação abertamente. A máscara do marido carinhoso estava começando a cair. Não é questão de confiança, Carlos. É questão de responsabilidade. Responsabilidade? Você acha que eu sou irresponsável? Valdirene tentou acalmar a situação. Gente, não precisam brigar por causa disso. É uma decisão importante. Noêmia tem direito de pensar, mas eu podia ver em seus olhos que ela estava tão irritada quanto Carlos. Eles estavam perdendo a paciência. Após o jantar, fui para o quarto mais cedo. Precisava pensar em uma estratégia. Eles estavam acelerando os planos, e eu precisava agir. Quando Carlos veio se deitar, tentou ser carinhoso novamente. Desculpe por ter me exaltado no jantar, amor. É que às vezes me preocupo com nossa situação financeira. Não se preocupe, respondi, fingindo que havia perdoado. Você sabe que eu só quero o melhor para nós, né? Eu sei. Mas eu sabia que ele estava mentindo. Ele não queria o melhor para nós. Ele queria o melhor para ele e para Valdirene. Quando Carlos adormeceu, peguei meu caderninho e anotei tudo o que havia descoberto naquele dia. Os documentos da casa, a lista de bens, os planos de me colocar em uma casa de repouso. Eu estava começando a entender a dimensão do golpe. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre controlar minha vida inteira. Mas eles não sabiam que eu havia descoberto tudo e eu ia usar isso a meu favor. Na manhã seguinte, acordei com uma resolução. Ia fingir que estava considerando a proposta deles. Ia fazer com que baixassem a guarda. Enquanto isso, ia reunir todas as evidências necessárias para provar o que eles estavam fazendo. Quando Carlos acordou, fui gentil com ele. Amor, estive pensando no que você disse ontem. Talvez você tenha razão sobre juntarmos as contas. O rosto dele se iluminou. Sério, você mudou de ideia? Estou considerando, mas quero entender melhor como funcionaria. Claro. Conversar sobre isso com calma. Valdirene apareceu para o café da manhã mais animada que o normal. Provavelmente Carlos já havia contado a ela sobre minha mudança de posição. Bom dia, irmã. Está com uma cara melhor hoje. Estou me sentindo melhor, respondi, sorrindo. Eles achavam que haviam vencido, que eu havia cedido às pressões, e estava pronta para entregar tudo a eles. Mas eles não sabiam que eu estava apenas começando a luta, e o que descobri depois me fez perceber que a situação era ainda mais grave do que eu imaginava. Durante os próximos dias, fingi estar considerando a proposta de Carlos sobre a conta conjunta. Ele ficou mais atencioso, mais carinhoso, acreditando que havia conseguido me convencer. Mas eu estava usando esse tempo para investigar mais profundamente. Numa manhã, em que Carlos saiu cedo e Valdirene foi até a cidade, resolvi procurar no escritório dele. Nunca havia mexido nas coisas dele antes. Sempre respeitei sua privacidade. Mas agora tudo havia mudado. Na gaveta da mesa, encontrei uma agenda com anotações estranhas. Havia nomes de pessoas que eu não conhecia, seguidos de números que pareciam valores em dinheiro. Algumas anotações me chamaram a atenção. Dona Esperança, menos 350 mil. Concluído. Dona Célia, menos 180 mil. Em andamento, Dona Beatriz, menos 420 mil. Fase final. Meu sangue gelou. Aquilo parecia uma lista de outras vítimas. Carlos não estava fazendo isso apenas comigo. Ele tinha um histórico de golpes contra mulheres idosas. Continuei procurando e encontrei uma pasta escondida no fundo da gaveta. Dentro dela, havia documentos que me fizeram tremer. Certidões de casamento falsas, procurações forjadas, até mesmo uma carteira de identidade com o nome de Carlos, mas com sobrenomes diferentes. Ele não era apenas um golpista, menos era um criminoso profissional. Quantas mulheres como eu haviam sido enganadas por ele? Quantas haviam perdido tudo? Fotografei tudo com meu celular antigo, que Valdirene havia me dado no ano anterior. Agora eu entendia por que ela havia insistido tanto para eu aprender a usar o aparelho. Provavelmente eles queriam monitorar minhas conversas.
Quando terminei de fotografar os documentos, ouvi o barulho da porta da frente. Carlos estava voltando, guardei tudo rapidamente e saí do escritório, fingindo que estava limpando a casa. Voltou cedo hoje, disse, tentando soar natural. Sim, terminei as coisas mais cedo. Onde está Valdirene? Foi até a cidade. Disse que ia demorar. Carlos pareceu satisfeito com a informação. Ótimo. Assim podemos conversar sobre aquele assunto com calma. Ele se referia à conta conjunta. Senti meu estômago embrulhar, mas mantive a expressão neutra. Claro. Que tal conversarmos agora? Sentamos na mesa da cozinha. Carlos puxou alguns papéis da pasta que trouxera. Olha, amor, trouxe uns formulários do banco. É bem simples. Você só precisa assinar aqui e aqui, disse, apontando para linhas específicas. Peguei os papéis e li cuidadosamente. No e Ram, apenas formulários para conta conjunta. Eram documentos que me dariam acesso total aos meus bens, incluindo autorização para venda da casa. Carlos, isso aqui não é só para conta conjunta. Está escrito que você pode vender a casa sem minha autorização. Isso é só uma formalidade. É o padrão do banco para casais. Não significa que eu vou vender a casa. Ele estava mentindo descaradamente. Eu sabia que se assinasse aqueles papéis, perderia o controle de tudo que possuía. Não sei se estou pronta para assinar isso hoje, disse. A expressão de Carlos mudou instantaneamente. A gentileza desapareceu, sendo substituída por irritação. Nomia, você está sendo teimosa. Somos casados há mais de 40 anos. Não entendo essa desconfiança. Não é desconfiança, Carlos. É precaução. Precaução? Precaução contra o quê? Contra seu próprio marido. Nesse momento, Valdirene entrou pela porta dos fundos. Ela ouviu o tom exaltado de Carlos e veio até a cozinha. Está tudo bem aqui? Sua irmã está sendo difícil, disse Carlos, apontando. Para mim, não quer assinar uns papéis simples do banco. Valdirene se sentou ao meu lado, colocando a mão no meu braço. Noêmia, o que está acontecendo? Por que você está complicando as coisas? Não estou complicando. Só quero entender direito o que estou assinando. Mas o Carlos explicou tudo. São só papéis do banco. Coisas normais de casal. Eles estavam fazendo pressão psicológica, tentando me fazer sentir como se eu fosse a pessoa errada, a pessoa desconfiada e complicada. Mesmo assim, preciso de mais tempo para pensar. Carlos bateu a mão na mesa com força. Tempo? Quanto tempo você precisa? Já explicamos tudo 1000 vezes. Carlos, não grite comigo. Não estou gritando. Estou tentando te fazer entender que você está sendo irracional. Valdirene tentou acalmar a situação. Gente, vamos com calma. Noêmia, você tá deixando a idade te deixar paranoica. Agora, eles estavam insinuando que eu estava com problemas mentais por causa da idade. Não estou paranoica. Valdirene, tô sendo cuidadosa. Cuidadosa com o quê? Com seu próprio marido e sua própria irmã. A ironia da situação era absurda. Eles estavam me acusando de não confiar neles, quando eram justamente eles que estavam tramando contra. Vou pensar sobre isso, disse, levantando da mesa. Não tenho o que pensar, Carlos Gritio. Ou você assina isso hoje, ou you ou qua. Perguntei, encarando-o. Ele parou no meio da frase, percebendo que havia se revelado demais. Valdirene o cutucou discretamente. Ou nada, amor. Só que seria melhor resolver isso logo. Pro bem de todos. Subi para meu quarto deixando-os do Snakazenha. Pude ouvi-los conversando baixinho, mas não consegui entender o que estavam dizendo. Naquela noite, durante o jantar, o clima estava tenso. Carlos mal falava comigo, e Valdirene tentava manter a conversa normal, mas Yu percebe que ela estava nervosa. Noêmia, você parece preocupada, disse ela. Tem alguma coisa te incomodando? Não, estou bem. Tem certeza? Você anda meio estranha ultimamente. Estranha. Agora eu estava estranha por não querer assinar documentos que me tirariam o controle dos meus bens. Não estou estranha, Valdirene. Estou normal. Carlos finalmente falou. Normal? Você acha normal desconfiar do próprio marido? Não estou desconfiando. Estou sendo prudente. Prudente, ele repetiu, com desdém. Aos 67 anos,
você resolveu ficar prudente. A forma como ele falou sobre minha idade me incomodou. Era como se estar mais velha fosse uma desculpa para eles me tratarem como incapaz. Minha idade não tem nada a ver com isso. Tem sim, disse Valderrain. Às vezes, a idade deixa a gente mais desconfiada, mais medrosa. Eu não tô medrosa, calma, irmã. Ninguém tá te atacando. Só estamos preocupados com você. Preocupados. Eles estavam preocupados comigo enquanto planejavam me roubar. Terminei o jantar em silêncio e fui para o quarto. Precisava pensar em uma estratégia. Eles estavam perdendo a paciência e eu sabia que logo tentariam algo mais drástico. No dia seguinte, Carlos saiu cedo e disse que ia ficar fora o dia todo. Valdirene também saiu, alegando que ia visitar uma amiga. Aproveitei para fazer uma descoberta que mudaria tudo. Resolvi procurar mais evidências no quarto de Valdirene. Havia uma caixa embaixo da cama que não tinha visto antes. Dentro dela, encontrei joias que reconheci imediatamente. Eram as joias da minha mãe que o Will guardava num cofre no banco. Como elas estavam ali? Quando Valdirene havia conseguido acesso a elas, havia um recibo do banco datado da semana anterior. Valdirene havia ido ao banco, se passando por mim, e retirado as joias do cofre. Usou documentos falsificados para isso, mas o que mais me chocou foi encontrar uma lista manuscrita com nomes de joalherias e valores. Ela já havia vendido algumas peças. Minha herança de família estava sendo vendida em pedaços. Senti uma raiva que nunca havia sentido antes. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre memórias, sobre a herança que minha mãe havia deixado para mim. Fotografei tudo e coloquei as joias de volta no lugar. Quando Valdirene voltasse, eu ia confrontá-la. Não conseguiria mais fingir que não sabia de nada. No final da tarde, ela chegou com várias sacolas. Havia feito compras caras, provavelmente com o dinheiro das minhas joias. Oi, irmã. Comprei umas roupas novas. Há quanto tempo eu não me dava esse prazer? Esse prazer. Ela estava se dando prazeres com o dinheiro das minhas joias vendidas. Valdirene, preciso te perguntar uma coisa. Claro, fala, você viu minhas joias da mamãe? Não consigo encontrá-las. A expressão dela mudou por uma fração de segundo, mas logo se recompôs. Suas joias? Não vi não. Onde você costuma guardar? No cofre do banco. Mas hoje fui lá e não estavam mais lá. Que estranho. Talvez você tenha movido para outro lugar. Ela estava mentindo para minha cara, tentando me fazer acreditar que eu havia esquecido onde guardava as joias da minha própria mãe. Não, Valdirene. Elas sempre ficaram no cofre do banco. Alguém as retirou. Alguém? Quem? Não sei, mas vou descobrir. Nesse momento, Carlos ouviu o final da conversa e se aproximou. Que conversa é essa? Sobre joias. As joias da mamãe desapareceram do cofre. Expliquei. Desapareceram. Isso é impossível. Ninguém tem acesso ao seu cofre além de você. Pois é. Mas elas não estão mais lá. Carlos e Valdirene trocaram um olhar rápido. Um olhar que confirmava que eles sabiam exatamente onde estavam as joias. Noêmia, você tem certeza que não guardou em outro lugar? Às vezes a gente esquece. Eu não esqueci de nada, gritei, perdendo a paciência. Calma, amor. Ninguém tá te acusando de nada. Só estamos tentando ajudar. Ajudar? Vocês querem me ajudar? Claro que queremos. Somos sua família. Família? Eles falavam em família enquanto me roubavam. Sei, vocês são minha família, então me ajudem a encontrar minhas joias. Claro que vamos ajudar, disse Valdirene. Vamos procurar em todos os lugares. Mas eu sabia que eles não iam encontrar nada, porque eles sabiam exatamente onde as joias estavam menos ou melhor, onde elas não estavam mais. Naquela noite, mal consegui dormir. Minha mente estava fervilhando com tudo que havia descoberto. Carlos era um criminoso profissional. Valdirene era Swaka. Eles haviam roubado minhas joias. Estavam tentando me fazer acreditar que eu estava perdendo a memória. Mas eu não estava perdendo a memória. Eu estava ganhando clareza sobre quem eles realmente eram. E amanhã eu ia começar a agir contra eles. Quando Carlos adormeceu, peguei meu caderninho e anotei tudo que havia descoberto naquele dia. As joias vendidas, a pressão psicológica, as tentativas de me fazer assinar documentos perigosos
Eles achavam que eu era uma velha ingênua fácil de enganar, mas estavam muito enganados. E o que descobri na manhã seguinte me fez perceber que era hora de tomar uma decisão drástica. Na manhã seguinte, acordei com uma resolução que nunca pensei que teria na vida. Não podia mais fingir que não sabia de nada. Era hora de agir. Mesmo que isso significasse confrontar pessoas que eu amava, ou que pensei que amava. Carlos saiu cedo. Como sempre, disse que tinha reuniões importantes no trabalho. Valdirene estava no quintal, cuidando das plantas. Era minha chance de fazer algo que vinha planejando há dias. Peguei meu celular e liguei para um escritório de advocacia que encontrei na lista telefônica. Expliquei minha situação de forma resumida e marquei uma consulta para aquela mesma tarde. Depois, liguei para o banco e pedi para falar com o gerente. Senhor Roberto, é Noêmia. Preciso resolver uma situação urgente sobre minha conta. Claro, dona Noêmia. Como posso ajudá-la? Quero abrir uma nova conta em outro banco. E quero transferir tudo que tenho para lá, sem que meu marido saiba. Houve um silêncio do outro lado da linha. Dona Noêmia, isso é uma decisão muito séria. Tem certeza? Tenho certeza. E quero fazer isso hoje mesmo. Marcamos um horário para o final da tarde. Eu ia transferir todo o meu dinheiro para uma conta que só eu teria acesso. Era minha forma de me proteger. Quando desliguei o telefone, senti uma mistura de medo e alívio. Medo do que Carlos e Valdirene fariam quando descobrissem. Aliviado finalmente estar tomando uma atitude. Durante o almoço, tentei agir normalmente. Valdirene estava falante, contando sobre as plantas do quintal. Carlos chegou mal-humorado, reclamando do trabalho. Hoje foi um dia péssimo, disse ele, jogando os documentos na mesa. Alguns negócios não saíram como esperava. Negócios, provavelmente ele estava se referindo aos golpes que não haviam funcionado com outras vítimas. Que tipo de negócios? Perguntei, fingindo interesse. Coisas do trabalho. Você não entenderia, como se eu fosse uma mulher ignorante, incapaz de compreender assuntos importantes. Talvez eu entenda sim. Posso tentar ajudar. carlosrio.com. Desdem. Noêmia, você é uma boa dona de casa, mas negócios são complicados demais para você. Valdirene concordou. É mesmo, irmã. Essas coisas são muito complexas. Eles me tratavam como uma criança, como alguém incapaz de entender o mundo ao meu redor. Mas eu estava entendendo muito mais do que eles imaginavam. Após o almoço, disse que ia sair para fazer algumas compras. Carlos nem levantou o olhar dos papéis que estava lendo. Toma cuidado na rua, disse Valdirene. Não demora muito. Saí de casa com o coração acelerado. Era a primeira vez em décadas que eu ia fazer algo tão importante sem consultar Carlos. Mas eu sabia que era necessário. O escritório de advocacia ficava no centro da cidade. O advogado Dr. Fernando era um homem de meia idade sério e atencioso. Expliquei minha situação detalhadamente, mostrando as fotos que havia tirado dos documentos. Dona Noêmia, o que a senhora está me mostrando é muito grave. Isso é estelionato, falsificação de documentos. Eu sei. Por isso estou aqui. A senhora tem evidências suficientes para processar essas pessoas. Mas precisa entender que isso vai destruir sua família. Minha família já foi destruída no momento em que eles decidiram me roubar. Dr. Fernando assentiu, compreendendo minha decisão. Muito bem, vamos preparar tudo, mas a senhora precisa estar preparada para as consequências. Saí do escritório com uma sensação estranha. Era como se estivesse começando uma nova vida aos 67 anos. Uma vida onde eu não seria mais vítima. No banco, o processo foi mais rápido do que eu esperava. Transferi todo o meu dinheiro para uma nova conta em outro banco, onde apenas eu tinha acesso. Guardei os novos cartões e documentos numa bolsa separada, que manteria sempre comigo. Quando voltei para casa, já era final de tarde. Carlos estava na sala, assistindo televisão. Valdirene preparava o jantar na cozinha. Demorou hoje, disse Carlos, sem tirar os olhos da TV. Tive algumas coisas para resolver. Que coisas? Assuntos pessoais. Ele finalmente me olhou. Assuntos pessoais? Não temos segredos entre nós, lembra? A hipocrisia dele me revoltava. Falava em não ter segredos, enquanto mantinha uma relação com minha irmã. Algumas coisas uma mulher precisa resolver sozinha. Respondi. Durante o jantar,
Percebi que Carlos estava diferente, mais atento aos meus gestos, às minhas palavras. Será que ele desconfiava de alguma coisa? Noêmia, você andou mexendo nas minhas coisas hoje? Perguntou de repente. Meu sangue gelou. Por quê? Alguns papéis do meu escritório estavam fora do lugar. Valdirene parou de comer e me olhou fixamente. Não mexi em nada do seu escritório. Menti, tem certeza, porque alguém esteve lá. Talvez tenha sido o vento. Você deixou a janela aberta? Carlos me estudou por alguns segundos. Talvez. Mas eu sabia que ele não estava convencido. Teria que ser mais cuidadosa dali para frente. Apos ou Janter. Carlos recebeu uma ligação. Falou baixo, mas consegui ouvir algumas palavras. Cronograma, acelerar, problema. Quando ele desligou, parecia preocupado. Quem era? Perguntou Valdirene. Trabalho. Vamos ter que acelerar alguns projetos. Acelerar projetos. Eles estavam acelerando o golpe contra mim. Naquela noite, fingi que estava dormindo quando Carlos se deitou. Pude ouvi-lo se mexendo na cama, inquieto. Depois de algum tempo, ele se levantou e saiu do quarto. Esperei alguns minutos e o segui silenciosamente. Ele estava na cozinha, falando ao telefone em voz baixa. Não, ela não pode descobrir agora. Estamos muito perto. Sim, eu sei que ela anda estranha, mas é só impressão. Não mudou nada. O plano continua o mesmo. Meu coração disparou. Eles sabiam que eu estava agindo diferente, mas ainda não desconfiavam que eu havia descoberto tudo. Carlos continuou falando. Semana que vem, temos que resolver tudo. A casa, o dinheiro, tudo. Sim, já falei com o cara dos documentos. Tá tudo pronto. Cara dos documentos. Eles tinham um falsário ajudando no golpe. Depois que conseguirmos tudo, vamos para longe daqui. Como eles estavam planejando fugir depois de me roubar. Provavelmente me deixariam sem nada, numa casa de repouso, enquanto eles viviam com meu dinheiro. Voltei para o quarto, antes que Carlos terminasse a ligação. Minha mente estava fervilhando. Eu tinha uma semana para agir, antes que eles executassem o plano final. No dia seguinte, Carlos saiu mais cedo que o normal. Disse que tinha reuniões importantes o dia todo. Valdirene também saiu, alegando que ia ao médico. Aproveitei para fazer algumas ligações importantes. Primeiro, liguei para Dr. Fernando, expliquei que eles estavam acelerando o golpe. Dr. Fernando, preciso agir logo. Eles querem resolver tudo na próxima semana. Dona Noêmia, a senhora tem as evidências que conversamos? Tenho. E descobri mais coisas ontem à noite, então vamos acelerar nosso processo também. Pode vir aqui, hoje à tarde? Depois, liguei para o Banco Novo e confirmei que todo o meu dinheiro estava seguro na nova conta. Por último, liguei para minha sobrinha Clara, filha do meu irmão, que morava em outro estado. Tia Noêmia, que surpresa, como está? Clara, preciso te contar uma coisa muito importante, mas não pode falar para ninguém da família. Expliquei a situação para ela. Clara ficou chocada. Tia, isso é terrível. A senhora quer que eu vá aí? Não ainda, mas pode ser que eu precise da sua ajuda em breve. Claro, tia. Qualquer coisa que precisar. Ter o apoio de Clara me deu mais força. Pelo menos eu não estava completamente sozinha. Durante a tarde, fui novamente ao escritório do Dr. Fernando. Desta vez, levei mais evidências que havia coletado. Dona Noêmia, com tudo isso, temos um caso muito forte, mas preciso alerte-la. Quando apresentarmos essas evidências, eles vão ser presos. Eu entendo. Tem certeza que quer fazer isso? São sua família. Olhei para o advogado e respondi com uma firmeza que me surpreendeu. Eles deixaram de ser minha família no momento em que decidiram me trair. Saí do escritório com todos os documentos preparados. Dr. Fernando ia apresentar as evidências na delegacia no dia seguinte. Era o início do fim para Carlos e Valdirene. Quando cheguei em casa, encontrei os dois na sala, conversando em voz baixa. Pararam quando me viram entrar. Oi, irmã. Como foi sua tarde? Perguntou Valdirene, com um sorriso forçado. Boa. Resolvi algumas coisas pendentes. Carlos me olhou desconfiado. Que tipo de coisas? Coisas de mulher, respondi, evitando dar detalhes. Durante o jantar,
O clima estava mais tenso que nunca. Eles faziam perguntas indiretas sobre onde eu havia estado, com quem havia falado. Eu respondia de forma evasiva, aumentando ainda mais a desconfiança deles. Noêmia, você tem certeza que está tudo bem? Perguntou Valdirene. Você anda muito misteriosa ultimamente. Não estou misteriosa, estou normal. Normal não é ficar saindo sem dizer onde vai, disse Carlos, com um tom mais agressivo. Eu não preciso dar satisfação de todos os meus passos. Claro que precisa. Somos casados? A máscara dele estava caindo definitivamente. O homem carinhoso dos últimos meses havia desaparecido, sendo substituído pelo verdadeiro Carlos menos manipulador e controlador. Casados não significa que eu seja sua propriedade, respondi firmemente. Propriedade? Noêmia, você está falando besteira. Valdirene tentou acalmar a situação. Gente, não precisam brigar. É só um mal-entendido. Mas eu sabia que não era um mal-entendido. Era o começo do confronto final. Naquela noite, quando Carlos adormeceu, peguei uma mala pequena e guardei nela os documentos mais importantes, algumas roupas e o dinheiro que tinha em casa. Se tudo desse errado, eu precisaria sair rapidamente. Olhei para Carlos dormindo ao meu lado. Durante mais de 40 anos, aquele homem havia sido minha vida. Agora ele era meu maior inimigo. Amanhã seria o dia da verdade, e eu estava pronta para enfrentar as consequências das minhas decisões. Por mais doloroso que fosse, era hora de acabar com aquela farsa. Acordei antes do amanhecer, com o coração batendo forte. Era o dia em que tudo seria revelado. Dr. Fernando havia marcado para apresentar as evidências na delegacia às 9 da manhã. Às 10 horas, 2 investigadores viriam até minha casa para confrontar Carlos e Valdirene. Carlos ainda dormia profundamente. Olhei para ele pela última vez como minha esposa. Amanhã, ele seria apenas um criminoso que havia tentado me roubar. Fui para a cozinha preparar o café, como fazia todas as manhãs há décadas. Mas desta vez, minhas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar a garrafa de leite. Não era medo, era ansiedade para que a verdade finalmente viesse à tona. Valdirene apareceu mais cedo que o normal. Tinha olheiras profundas e parecia nervosa. Bom dia, irmã. Dormiu bem? Dormi sim. E você? Não muito. Andei pensando muito ultimamente. Pensando no quê? No golpe que estavam prestes a executar. Nos últimos detalhes do roubo. Pensando em quê? Em você e... Irmã, estou preocupada. Você anda muito estranha. Não estou estranha, Valdirene. Tá sim. Ontem mesmo o Carlos comentou que você anda fazendo coisas estranhas, saindo sem avisar, sendo misteriosa. O Carlos comentou. Claro, eles estavam discutindo meu comportamento, tentando descobrir se eu sabia de alguma coisa. Não tô fazendo nada de estranho. Só cuidando da minha vida. Mas sua vida é nossa vida, irmã. Somos família. Família. Aquela palavra que eles usavam para me manipular estava me causando nojo. Carlos desceu para o café mais cedo também, parecia tensa, olhando constantemente para o relógio. Bom dia, amor, disse, me beijando na testa como sempre fazia. Aquele beijo me deu arrepios de nojo. Como ele conseguia fingir tão bem? Bom dia. Vai sair cedo hoje. Vou sim. Reuniões importantes. Provavelmente para finalizar os detalhes do golpe. Durante o café eles trocavam olhares constantemente. Havia uma tensão no ar que até eu, fingindo não saber de nada, podia sentir. Noêmia, disse Carlos, de repente, precisamos conversar sobre aqueles papéis que trouxe semana passada. Que papéis? Os da conta conjunta. Você ainda não assinou. Ainda tô pensando. Pensando no quê? Já explicamos tudo! O tom dele estava mais agressivo. A paciência estava acabando. Carlos, não grite comigo. Não estou gritando. Estou tentando entender por que você está complicando uma coisa tão simples. Valdirene interveio. Calma, gente. Não me ocupe. Está te preocupando nesses papéis? Nada especifico. Só quero ter certeza do que estou fazendo. Certeza de que você não confia no seu marido? Não é questão de confiança. É, sim, explodiu
Carlos, é exatamente questão de confiança. 42 anos de casamento. E você não confia em mim. Se é questão de confiança, então por que você está tão desesperado para eu assinar? A pergunta pegou ele de surpresa. Ficou em silêncio por alguns segundos. Não estou desesperado. Só quero resolver nossas pendências financeiras. Pendências. Sempre cuidei bem do meu dinheiro. Seu dinheiro? Ele repetiu, com ironia. Nosso dinheiro, Noêmia. Somos o dinheiro que eu ganhei com meu trabalho. O trabalho que você conseguiu fazer porque eu te sustentei durante todos esses anos. A máscara estava caindo completamente. O homem carinhoso havia desaparecido, sendo substituído pelo verdadeiro Carlos, ganancioso e manipulador. Me sustentou? Carlos, eu sempre trabalhei, sempre contribuí para esta casa. Contribuiu? Noêmia, você fazia umas costuras. Eu que pagava as contas importantes. Valdirene tentou acalmar a situação. Gente, não precisam brigar por causa disso. Não é briga, disse Carlos. É só minha esposa aprendendo a ser grata. Queria que eu fosse grata enquanto ele me roubava. Olhei para o relógio. Em 45 minutos, Dr. Fernando estaria apresentando as evidências na delegacia. Vou arrumar a casa, disse, levantando da mesa. Noêmia, a conversa não acabou, disse Carlos. Para mim acabou. Não acabou. Você vai assinar esses papéis hoje? Não vou assinar nada? Vai sim. Não vou aceitar mais essa sua birra. Birra? Ele chamava minha recusa de birra. Não é birra, Carlos. É minha decisão. Sua decisão? Você não tem mais idade para tomar decisões sozinha. Frase me acertou como um tapa. Ele estava insinuando que eu era velha demais para decidir sobre minha própria vida. Não tenho idade? Carlos, eu tenho 67 anos. Não 90. Para mim é a mesma coisa. Você tá ficando teimosa, paranoica. Paranoica porque não quero assinar papéis que não entendo. Paranoica porque não confia mais na sua própria família. Valdirene concordou. É mesmo, irmã. Você está exagerando. Não estou exagerando em nada. Carlos se levantou da mesa com força, derrubando a cadeira. Chega, você vai assinar esses papéis agora, quer queira, quer não. Não vou. Vai, Sam. Já cansei dessa palhaçada. Ele avançou em minha direção, mas parou quando ouviu o barulho de um carro parando em frente à casa. Olhei pela janela e vi um carro da Polícia Civil. Meu coração disparou. Dr. Fernando havia cumprido a promessa. Quem é? Perguntou Valdirene, também olhando pela janela. Não sei, menti. Carlos foi até a porta e abriu. 2 homens de terno se identificaram como investigadores da Polícia Civil. Senhor Carlos da Silva, sou eu. Em que posso ajudá-los? Precisamos conversar com o senhor e com a senhora Valdirene Santos. É sobre algumas irregularidades financeiras. O rosto de Carlos empalideceu. Valdirene se escondeu atrás de mim. Irregularidades? Não sei do que vocês estão falando. Sabem, sim, disse um dos investigadores. Temos evidências de estelionato, falsificação de documentos e associação criminosa. Isso é absurdo. Senhor Carlos, o senhor tem direito a permanecer calado. Esperem. Carlos gritou. Houve um mal-entendido. O investigador olhou para mim. A senhora é Noêmia da Silva? Sou. Foi a senhora que apresentou as denúncias? Carlos e Valdirene me olharam com incredulidade total. Por alguns segundos, o silêncio foi absoluto. Foi você, sussurrou Valdirene. Você nos denunciou? Eu me defendi, respondi, com firmeza. Defendeu do quê? Gritou Carlos. Somos sua família. Vocês deixaram de ser minha família quando decidiram me roubar. Roubar? Que roubar? Nunca. Roubamos. Nada. O investigador abriu uma pasta e começou a ler. Falsificação de assinatura, saques não autorizados, venda ilegal de joias, documentos fraudulentos. A cada item lido, o rosto deles ficava mais pálido. Tem mais, continuou o investigador. Temos evidências de que o Sr. Carlos já aplicou o mesmo golpe em outras vítimas. Dona Esperança, Dona Célia, Dona Beatriz. Carlos tentou fugir, mas foi contido pelo outro investigador. E a senhora Valdirene, continuou o primeiro investigador, tem envolvimento direto na venda das joias e na falsificação de documentos. Valdirene começou a chorar.
Noêmia, por favor, sou sua irmã. Irmã, não faz o que você fez comigo. E o Nauquaria. Foi tudo ideia dele, Carlos. A olhou com ódio. Cala a boca, Valdirene. Não, não vou calar. Ela precisa saber que eu não queria fazer isso, Voca Cuisim. Foi você que sugeriu usar a casa de repouso. Casa do repouso, eles estavam revelando todos os planos na frente dos investigadores. Senhor Carlos, disse o investigador, o senhor está preso em flagrante, por estelionato e associação criminosa. Isso é absurdo. Ela é minha esposa. O que é dela é meu, não quando obtido através de falsificação e coação. Enquanto eles algemavam Carlos, ele me olhava com um ódio que me fez tremer. Você vai se arrepender disso, Noêmia. Vopa, não consegue viver sem mim. Já estou vivendo, respondi, calmamente. Valdirene ainda tentava me convencer. Irmã, por favor, perdoa a gente. Prometo que devolvemos tudo. Devolver não apaga a traição, Valdirene. Mas somos família. Sangue do mesmo sangue. Sangue do mesmo sangue não me protegeu de vocês me roubarem. Os investigadores levaram os dois algemados. Carlos gritava ameaças até entrar no carro. Valdirene corava, implorando perdão, quando o carro da polícia saiu. Fiquei sozinha na minha casa pela primeira vez em décadas. Olhei ao redor. Tudo parecia diferente. As paredes, os móveis, até mesmo o ar, parecia mais leve. Peguei o telefone e liguei para minha sobrinha Clara. Tia, como foi? Acabou, Clara. Eles foram presos. A senhora está bem? Estou, pela primeira vez em meses. Estou bem. Quer que eu vá aí? Não precisa, vou ficar bem. À tarde, Dr. Fernando veio me visitar. Dona Noêmia, a senhora foi muito corajosa. Fiz o que precisava ser feito. O processo vai demorar alguns meses, mas com as evidências que temos, eles vão ser condenados. E o dinheiro que eles roubaram? Vamos conseguir reaver a maior parte, as joias que ainda não foram vendidas também. Naquela noite, jantei sozinha pela primeira vez em anos. Fiz uma sopa simples, sentei na mesa da cozinha e comi em silêncio. Não era um silêncio triste, era um silêncio de paz. Depois do jantar, sentei na varanda e olhei para as estrelas. Aos 67 anos, eu estava começando uma nova vida. Uma vida onde ninguém podia me mentir, me manipular ou me roubar. Havia perdido um marido e uma irmã, mas havia ganhado algo muito mais valioso. Minha dignidade. 3 meses depois, Carlos e Valdirene foram condenados. Ele pegou 5 anos de prisão, ela 3. A maior parte do meu dinheiro foi devolvida, assim como as joias que restavam. Mudei-me para um apartamento menor, mais aconchegante. Voltei a Costerer, agora por prazer, não por necessidade. Fiz novos amigos, retomei antigos hobbies. Às vezes, quando estou sentada na minha poltrona nova, costurando um vestido colorido, penso em como a vida pode mudar completamente aos 67 anos. Penso em como descobri que nunca é tarde para recomeçar. Carlos estava errado quando disse que eu não conseguiria viver sem ele. Descobri que não só consigo viver, como posso viver muito melhor. E todas as noites, antes do dormir, agradeço por ter tido coragem de lutar pela verdade. Porque, às vezes, proteger quem amamos significa proteger a nós mesmas primeiro.